Olá a todos e todas. Nesse vídeo, eu e o Nathanael, nós vamos trazer duas questões do Enem em relação ao conteúdo passado. No vídeo passado que nós discutimos sobre Guerra Fria, nós vamos trazer algumas questões simples, né? Mas vamos discutir com o conteúdo passado. Então tá, como já disse, a gente vai estar trazendo duas questões em relação ao tema sobre a Guerra Fria, duas questões do Enem. Infelizmente, eu não consegui pegar o ano de cada uma dessas questões, mas enfim, vamos continuar discutindo. A primeira questão fala o seguinte: tem aqui um texto retirado de um livro do Eric Hobsbawm, chamado Era dos Extremos, e diz o seguinte: os 40, os 45 anos que foram do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Aqui nesse texto, o Eric Hobsbawm está definindo o que foi a Guerra Fria em termos gerais, mas está definindo o que foi a Guerra Fria. E no enunciado, aqui está pedindo um fato que engloba, que define a Guerra Fria. Ou seja, aqui é para ser escolhido a alternativa que apresente ou que defina o que foi a Guerra Fria. Vamos ler a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista / União Soviética stalinista durante os anos 30. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Ou é constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. De fato, durante esse período da Guerra Fria, houve uma corrida armamentista entre duas potências, né? Isso é fato. Mas aqui está dizendo que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Guerra Fria é um período que vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a A está fora de questão. B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. A gente sabe que houve uma espécie de confronto ideológico entre duas potências, né? Mas é cada uma por si. Não existe outros países, mas são duas potências, né? São duas, né? Então, a B pode até parecer, mas aqui está dizendo que parece que teve outros países junto com esse confronto, mas só dois países, não mais. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista / União Soviética stalinista durante os anos 30. Como eu já disse, a Guerra Fria foi um período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Então aqui está dizendo que foi nos anos 30, que não é. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como a China e o Japão. Aqui pode até parecer que, que pode ser a D, né? Mas não é a China e o Japão que estão em disputa na Guerra Fria, né? Mas são outros países, né? Que nesse caso é os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a mais correta é a E, que é o constante confronto de duas potências, superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial, que nesse caso os Estados Unidos, com a sua ideologia política, que é o capitalista, e a União Soviética, com a sua ideologia política pautada no comunismo. Bom, gente, saudações a todos, né? Dando continuidade à questão
a resolução de questões, como o Vitor comentou a primeira questão, irei comentar essa outra questão com vocês, certo? Bom, vou começar pelo enunciado da questão, uma questão também do Enem. A questão diz o seguinte, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. E a pergunta da questão é: essa divisão europeia ficou conhecida como? Bom, as alternativas são simples, né? E a alternativa A, Cortina de Ferro. Alternativa B, Muro de Berlim. Alternativa C, União Europeia. Alternativa D, Convenção de Hansa. Alternativa E, Conferência de Estocolmo. Bom, gente, a questão ela pede como ficou conhecida essa divisão, né, geopolítica, né, na Europa após a Segunda Guerra Mundial, né, durante o conflito da Guerra Fria. E entre as questões que parecem corretas, né, a gente vai por eliminação. Né? Por exemplo, de baixo para cima, se a gente começar pela alternativa E, a Conferência de Estocolmo ela foi uma conferência da ONU, né, a partir de 1972, que visava questões ambientais, né, discutir uma série de questões ambientais, e também a questão da eliminação de armas nucleares. Então, não necessariamente tem a ver com essa questão geopolítica. A alternativa D, a Conferência de Hansa, ela também é muito parecida com a Conferência de Estocolmo, só que dessa vez é mais para ambientes aquáticos, mas também relacionados à questão de preservação ambiental, certo? A alternativa C fala da União Europeia. A União Europeia ela é um bloco econômico, tem mais a ver com as questões econômicas do que propriamente políticas. E o Muro de Berlim, na alternativa B, a gente sabe, né, que foi criada a partir de 1961, ela dividia a Alemanha em dois blocos, né, um bloco socialista e outro bloco capitalista. Mas não necessariamente um ponto geopolítico da Guerra Fria como um todo, certo? E a alternativa A, que fala da cortina de ferro, foi uma expressão usada, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, por um britânico, que diz respeito justamente a essa divisão sociopolítica, essa divisão também ideológica com relação ao capitalismo e ao socialismo, né? A gente vai lembrar que ambos as superpotências, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles vão ter as suas áreas de influência e vão projetar sobre essas áreas de influência os seus interesses. Então a gente vai meio que possibilitar e ver essa visão, né? Dual entre o capitalismo e o socialismo sobre essas influências. Então a cortina de ferro foi uma expressão utilizada nesse período para justificar essas divisões, né? Então ela é a que mais se adequa à pergunta da questão, certo? Então, beleza, gente. Esse foi mais um conteúdo que nós produzimos aqui para vocês. Mas antes de fazer os agradecimentos, a gente queria se desculpar pela indelicadeza de não se despedir de vocês no vídeo passado, né? O vídeo terminou com a fala do Natanael e não teve uma finalização. Mas, enfim, fica aqui as nossas desculpas e agradecer por estar nos assistindo, de querer conversar conosco. Enfim, espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Tá certo? É isso, gente. Se vocês Anael? precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar também. Podem comentar, podem contribuir também com as aulas, certo? A gente está aqui para ajudar. Eu espero que essas questões, esses conteúdos que a gente está mostrando para vocês também seja, né, também venha a ser produtivo para vocês, certo? Qualquer coisa, é só falar que a gente está à disposição. E pode interagir no chat também. E é isso, até mais. Até no próximo vídeo. Até.